Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo de exercício de análise funcional. O exercício de hoje é o exercício 3J. Esse exercício também foi retirado das notas de análise funcional do professor Jorge Mujica. Certo? Então, o exercício diz o seguinte: prove que C0 e C são topologicamente isomorfos entre si. Certo? Um enunciado bem pequeno, certo? Então a gente vai provar exatamente isso, né? Que C0 e C são topologicamente isomorfos, né? Mas para começar a solução, nós vamos antes definir quem são esses dois espaços normados, certo? C0 e o C. E também vamos dar a definição, né, de quando aqui dois espaços normados são topologicamente isomorfos. Certo? Então, a primeira definição, a definição 1, aqui é exatamente dos dois espaços. Né? C0 e C são espaços de sequências. Né? Então, aqui o C0 é o espaço aqui das sequências no corpo, né? No corpo K, tal que essa sequência xn ela converge a zero. Né? É bem aqui intuitivo aqui essa anotação, né? C de converge aqui um zerozinho, né, no índice. Né? Sequências que convergem para zero. E aqui C, né, também é um espaço de sequências aqui no corpo, né, só que é o espaço de sequências convergentes. Né? Aqui nesse caso o limite pode ser qualquer número aqui, né, qualquer elemento do corpo. Né? E aqui nesse primeiro são todas sequências que convergem para zero. Então, em particular, aqui o C0 ele é um subconjunto de C, né? Porque todas as sequências que convergem para zero são sequências convergentes, certo? E aqui a definição 2, né, que nós vamos entender como é que C0 e C vão ser topologicamente isomorfos. Aqui a definição 2, dizemos que T, né, é um operador, né, linear e contínuo, certo? Um operador que tem como domínio o espaço normado E e como contradomínio o espaço normado F. Então aqui ele é um operador linear e contínuo. Né? Então esse operador ele é um isomorfismo topológico se ele é bijetivo e o seu inverso é contínuo. Certo? Então nesse caso, né, quando existe aqui um operador, né, que é um isomorfismo topológico, né, de E em F, então a gente diz que E e F eles são topologicamente isomorfos. Então, para provar aqui que C0 e C são topologicamente isomorfos, né, a gente tem que provar que existe um operador linear, né, que sai de C e vai para C0, um operador linear e contínuo que ele é bijetivo e possui inversa contínua. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Então vamos aqui à solução do exercício 3J. Então nós vamos primeiro definir quem é esse operador. Certo? Então vamos considerar o seguinte operador. Então considere o operador Então vai ser esse operador T que sai de C e vai em C0. Certo? De que maneira que age esse operador? Então a gente pega aqui uma sequência xn, uma sequência convergente, certo? Porque é uma sequência que está em C e ela tem imagem aqui em C0, ou seja, a imagem dela tem que ser uma sequência que convirja para zero. Então aqui o T de xn, né, então essa T aqui da sequência xn, a gente vai definir como sendo a própria sequência xn menos A. Então vai ser essa sequência aqui, certo? E quem é o A?
aqui onde A ele é exatamente o limite da sequência xn. Certo? Então, a gente vai considerar esse operador e a gente vai mostrar que esse operador ele é um isomorfismo topológico. Certo? Então, aqui esse é o nosso objetivo. Então, mostremos que T é um isomorfismo topológico. Certo? Mas antes, aqui antes de iniciar a demonstração, né, de que ele de fato é um isomorfismo topológico, a gente tem que verificar se esse operador aqui, ele realmente está bem definido, né? Se aqui, né, se para cada elemento aqui de C, ou seja, cada sequência convergente que a gente pega aqui em C, de fato esse operador T ele vai levar numa sequência que está em C0, ou seja, a imagem aqui tem que ser uma sequência que tem limite zero, né, que convirja para zero. Então esse é o nosso primeiro passo, vou aqui colocar número 1. Né, nós vamos verificar que T está bem definido. Certo? Então, para isso, seja aqui uma sequência em C. Bom, isto é, se é uma sequência em C, então aqui essa sequência é convergente, né? Então existe um A aqui no corpo, tal que esse elemento A é limite da Xn. Certo? Então daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o limite, aqui a gente vai calcular o limite da T de Xn. E vai verificar que esse limite realmente é zero. Ou seja, verificando que esse limite é zero, a gente vai estar verificando exatamente que essa sequência está em C0. Mas isso é claro, né? Porque o que a gente tem? O limite aqui da T de Xn certo? Então isso aqui vai ser o limite. Por definição, o que é a T de Xn? T de Xn é o que? É a sequência Xn menos o limite dela, que o limite aqui é A. Certo? Então aqui a gente usa a propriedade de limite. Né? O limite da subtração é a subtração dos limites. Então a gente tem limite de Xn menos limite de A, né? Que é uma constante. Bom, mas a gente sabe o quê? Que limite de Xn, né? Aqui de cima, é igual a A. Então aqui limite de Xn é A. E aqui limite de A, né? Que é uma constante, é A também. Então a gente tem A menos A, e isso aqui é zero. Então, de fato, né, a imagem dessa sequência aqui, que é convergente, né, ou seja, está aqui nesse espaço C, a imagem dessa sequência realmente, né, definida dessa forma, ela é uma sequência que converge para zero, ou seja, é uma sequência que está no espaço C0. Então, esse operador que a gente definiu aqui em cima, ele realmente está bem definido. Certo? Então agora a gente vai provar que ele é um operador que está aqui nesse espaço, né? Ele é um operador linear e contínuo, né?
certo? Então aqui o ponto 2, nós vamos verificar que T é linear. Certo? Então aqui o segundo passo, T é linear. Então para provar que T é linear, então a gente vai pegar duas sequências, aqui xn e yn, sequências em C, né? Ou seja, são sequências convergentes, né? Então a gente eu vou denotar aqui xn converge para A e yn converge para B, certo? Então aqui dado aqui um alfa pertencente ao corpo, né? Essa sequência aqui xn mais alfa yn, ela converge, né? A gente sabe, né? Propriedade de limite, ela converge para A mais alfa vezes B, certo? Então, daqui desse fato que essa sequência converge para esse número, temos o seguinte. Então, daí a gente vai provar que T é realmente um operador linear. Então, a gente vai pegar a T de xn mais alfa yn, né? Isso aqui, por definição, é o que? É essa sequência aqui, que está em C0, né? Que é a xn mais alfa yn, menos, né, a definição que a gente está dando ali, menos o limite dessa sequência, né? Mas o limite dessa sequência aqui é A mais alfa vezes B. Então o limite aqui é A mais alfa vezes B. Então a T de xn é essa sequência aqui, certo? Então só organizando aqui, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter essa sequência aqui, xn menos A, mais, aqui tem alfa e alfa também, a gente já coloca em evidência, vai ficar alfa vezes yn menos B, certo? Essa sequência aqui. Então a gente pode usar a propriedade, né, da soma aqui, separar em duas sequências, que é essa primeira sequência aqui, xn menos A, mais essa segunda sequência, né, que aqui vai ser alfa vezes essa sequência aqui, yn menos B, com n aqui natural. Bom, mas isso aqui é exatamente a definição da T de xn, né? Então o que a gente tem aqui é a T da sequência xn. E aqui a gente tem alfa vezes, e aqui é a definição da T de yn. Então a gente tem alfa vezes T da sequência yn. Certo? Então o que a gente tinha inicialmente, né? A T de xn mais alfa yn. E a gente acabou aqui com T de xn mais alfa vezes T de yn. Então com isso aqui a gente prova, né, que T realmente é um operador linear. Agora a gente vai provar que T é um operador contínuo, certo? Então, terceiro ponto aqui, T é contínuo.
Bom, mas a gente acabou de ver que t é um operador limitado, certo? É um operador linear, né? Então, um operador linear ele é contínuo se somente se ele é limitado, certo? Então, para provar que t é contínuo, basta provar que t é um operador limitado, né? Porque ele é linear. Então, é isso que a gente vai ver, né? Então, basta mostrar Então, aqui basta mostrar que t é limitado. Certo? Pois t, como a gente acabou de ver ali no segundo ponto, pois t é linear. Então, para verificar que t é limitada, então aqui seja essa sequência xn em C, se está em C, essa sequência ela é convergente, né? Então dizemos aqui que ela convirge para esse elemento A, certo? Então o que nós temos? Nós vamos provar que t é limitado, né? Então vamos calcular aqui a norma. Bom, a norma nos dois espaços, né, tanto no C quanto no C0, a gente usa a norma do sup, né? Então aqui a norma de t de xn a norma do sup, certo? Então isso aqui é o sup, né? O supremo, aqui com n natural, da norma de t de xn. Bom, mas t de xn, por definição, ela é o quê? Certo? Então a gente tem aqui o supremo com n natural. Aqui vai ser do módulo, né? T de xn é, por definição, ele é xn menos a. Certo? Então a gente vai calcular o supremo desse valor aqui, né? Do módulo de xn menos a. Bom, aqui a gente usa a desigualdade triangular, certo? Então isso aqui vai ser supremo. Então aqui a gente vai ter o módulo de xn mais o módulo de a. Então aqui a gente pode separar, né, na soma o supremo de cada uma das parcelas, né, mas essa parcela aqui é constante, módulo de a, o supremo dela é constante. Então o que a gente vai obter? Isso aqui é igual que o supremo do módulo de xn com o n natural mais o módulo de a, né, aqui fora. Só que a gente observa o seguinte, né, a gente sabe que é o limite dessa xn, certo? Então, o supremo da xn, né, ele pode ser maior, né, ou igual ao a. Ou seja, aqui o módulo de a ele é menor ou igual ao supremo da xn. Né? Ele é igual quando o módulo de xn aqui é uma sequência crescente. Né? A gente sabe que toda sequência crescente ela converge, toda sequência crescente ilimitada, né, ela converge para o supremo, né, da xn. Ou seja, esse módulo de a ele é no máximo o supremo. Então, o módulo de a ele é menor ou igual ao supremo do módulo de xn. Então, o que a gente vai ter? Isso aqui é menor ou igual
A gente repete aqui o supremo do módulo de xn com n natural, certo? Então, esse módulo de A aqui, ele é menor ou igual também ao supremo do módulo de xn com n natural. Bom, então a gente tem agora duas vezes o supremo, né? Então, duas vezes o supremo com n natural do módulo de xn. Bom, mas supremo aqui do módulo de xn, por definição, né, é a norma do supremo, né? Então, a gente tem duas vezes, isso aqui é a norma. Norma do supremo de x. Portanto, o que a gente mostrou? A gente inicialmente tinha aqui a norma de t de xn, e a gente terminou que isso aqui é menor ou igual, né, a duas vezes a norma de x. Então, portanto, a norma de t de xn ela é menor ou igual a duas vezes a norma, aqui é xn, né? Norma de xn. Certo? Então, isso aqui prova que t ela é limitada. Certo? Se ela é limitada, logo é constante, logo ela é contínua, né? Porque t é um operador linear, como a gente viu lá no item 2. Então, concluímos que t é contínuo. Então, nós já temos aqui um operador linear e contínuo, né? Então, voltando aqui em cima, o que nós temos? Que da definição, né, da definição 2, nós já temos que t está nesse conjunto, né? Ele é um operador linear e contínuo. Certo? Então, para ele ser aqui um isomorfismo topológico, o que falta verificar? Que t ele é bijetor, né? Ele é bijetivo, e o inverso dele é contínuo. Certo? Então, resta verificar essas duas coisas. Que t é bijetor e seu inverso é contínuo. Certo? Visto que ele é aqui um operador linear e contínuo. Então, o quarto ponto, nós vamos dividir, né? Para provar que t é bijetivo, a gente vai dividir em dois passos, né? Primeiro, provar que t é injetivo, e segundo, provar que é subjetivo, né? Então, vamos dividir aqui em dois passos, né? O 4 e o 5. Passo 4, aqui nós vamos provar que t é injetivo. Certo? Para provar que tem injetivo, nós vamos pegar aqui duas sequências xn e yn. Então, aqui sejam aqui xn e yn sequências em C. Sequências distintas em C. Certo? Aqui com que essas duas sequências são distintas. Ou seja, aqui, quando duas sequências elas são iguais, né, se para cada índice aqui correspondente, xn é igual a yn para todo n. Né? Então, aqui sequências diferentes, né, para elas serem diferentes, basta que exista um índice, né, que elas diferem uma da outra. Certo? Como elas são distintas e elas estão em C, certo? Mas como elas estão em C, então eu vou botar mais uma condição aqui, elas são distintas, e aqui xn
converge para A e yn converge para B. Certo? São sequências em C, então elas são convergentes. Certo? Mas como elas são distintas, né? Então, como são distintas, então existe aqui um índice, que eu vou colocar aqui K, um índice K natural, então eu já vou colocar direto assim, tal que xk menos A, que é o limite da sequência x, tal que xk menos A é diferente de yk menos B. Certo? Como elas são distintas, então existe esse índice tal que xk menos A é diferente de yk menos B. Certo? Pode haver algum índice que elas sejam iguais, né? Mas como elas são distintas, né, a gente sabe que vai existir um índice tal que essa sequência aqui, né, essas duas sequências são distintas. Certo? Bom, se esse índice satisfaz isso, o que a gente conclui? Então aqui isto é, essas duas sequências aqui essa primeira sequência xn menos A e essa outra sequência aqui yn menos B, que n natural, que também n natural, essas sequências elas são distintas. Bom, mas pela definição, né, como aqui elas são sequências em C, pela definição do operador T, essa sequência aqui ela é a imagem da sequência xn pelo operador T. Certo? E essa outra sequência é a imagem da sequência yn pelo operador T. Certo? Então são distintas. Então daí o que nós temos? Que T de xn é diferente da T de yn. Certo? O que prova que a T ela é injetiva, né? Porque a gente pegou aqui duas sequências xn e yn aqui em C, né, que são distintas, e a gente mostrou que a imagem, né, de duas sequências distintas também é distinta, né, aqui em C0. Certo? O que prova que T realmente é um operador injetivo. Agora, para terminar que T é bijetivo, a gente vai para o passo 5 para mostrar que T é sobrejetivo. Certo? Para a sobrejetividade, o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar aqui uma sequência em C0, certo? E mostrar que existe uma outra sequência aqui, xn, em C, né? Porque aqui C0 é o nosso contradomínio e C é o domínio, né? Então, qualquer elemento do contradomínio, a gente tem que mostrar que existe aqui um outro elemento, que é uma sequência, no domínio, tal que a imagem dessa sequência é exatamente a yn. Então, mostrando isso, a gente prova que T é sobrejetivo. Certo? Então, a gente vai considerar aqui
dados uma sequência aqui uma sequência yn em C0 e uma constante A aqui no corpo. Certo? Aqui, essa sequência aqui, ó, a sequência definida dessa forma, yn mais A, ela é convergente, né? Porque yn ela está em C0, logo ela converge para 0, certo? E aqui essa outra sequência que a gente está pegando, bom, o limite dela, né, é o limite da yn mais o limite de A. Mas o limite da yn é 0. Logo, o limite dessa sequência é A. Certo? Então, o que a gente acabou de definir aqui? Uma sequência que converge para um elemento do corpo. Ou seja, essa sequência ela é um elemento lá do espaço C, né? Do espaço das sequências convergentes. Certo? Então, aqui pondo xn como sendo essa sequência aí, yn mais A, certo? Isso aqui para todo n natural. Então, pelo que a gente acabou de observar, o que a gente tem? A gente tem que xn ela é um elemento de onde? Daqui do C. Certo? Então, essa sequência pertence a C, na verdade, né? Porque ela tem limite A, né? E A está no corpo. Certo? Então, a gente tem uma sequência convergente. Então, essa sequência xn, ela está em C. Então, da forma que a gente definiu a xn, o que a gente tem? Então, dessa forma, essa sequência que a gente tomou, xn, ela é de fato aquela sequência, né, que satisfaz a t de xn é igual a yn. Então, o que a gente tem? A gente vai só verificar isso. A t de xn, por definição, ela é o quê? Ela é essa sequência, xn menos A. Certo? Bom, mas quem é a xn? Xn é yn mais A. Então, a gente tem essa sequência. Xn é yn mais A e aqui menos A. Então, isso aqui é igual, né? A menos A é 0, então a gente fica só com a yn. Então, de fato, T é sobrejetivo, né? É um operador sobrejetivo, porque a gente pegou uma sequência qualquer aqui em C0 e mostrou que existe uma sequência aqui xn em C, tal que a t de xn é exatamente a sequência yn. Certo? Então, de fato, T, né, desses itens 4 aqui e 5, a gente provou que T é bijetivo. Então, o que a gente já tem? A gente já tem um operador que é linear e contínuo e é bijetivo. Então, para de fato finalizar e mostrar que T é um operador, né, é um isomorfismo topológico, falta mostrar que o inverso desse operador ele é contínuo, né? Mas a gente pode definir o inverso, né, porque a gente já provou que T é bijeção.
Então, o sexto item, né, o sexto e último item, nós vamos provar que o inverso de t é contínuo. Então, t menos 1 é contínuo. E para isso a gente vai usar exatamente a sobrejetividade, né, que a gente acabou de ver aqui nesse item 5. Nós vamos usar a sobrejetividade e vamos usar o fato de que, como o t é um operador linear, o inverso de t também é linear. Então, para provar que o inverso é contínuo, basta a gente provar que t é limitado, conforme, igual como a gente fez para provar que t é contínuo. Certo? Então, da sobrejetividade de t, o que a gente tem? Então, aqui nós vamos pegar dados, aqui yn, aqui uma sequência uma sequência em C0, e há um elemento aqui no corpo com a seguinte propriedade. Aqui da sobrejetividade a gente viu, que a gente pegava o quê? Uma sequência em C0 e aqui essa constante, para poder a gente achar essa outra sequência em C, tal que o t de xn é a yn. Então aqui esse a era um a qualquer. Então aqui a gente vai pegar o a com essa propriedade aqui, que o módulo de a ele é menor ou igual ao supremo de módulo de yn. Certo? Da mesma forma a gente vai achar, da sobrejetividade, dada essa sequência aqui em C0, a gente vai achar uma sequência xn tal que t de xn é a yn, e como a gente viu aqui, essa xn, claro, que ela vai ser yn mais a, para todo n natural. Certo? Então, dadas essa sequência em C0 e esse a no corpo, então o que nós vamos ter? Da sobrejetividade. Então, nós temos que essa sequência xn, que é igual a yn mais a, ela é tal que t de xn é a yn. Certo? Então agora a gente calcula a norma de t de yn. Certo? Então aqui a gente pega da t não, da t inversa. Então para provar que ela o inverso é contínuo, aqui a gente quer provar que ela é limitada. Certo? Então a gente vai provar que a norma de t a menos 1 de yn, onde yn é uma sequência qualquer em C0, a gente vai mostrar que essa norma aqui, ela é menor ou igual a alguma constante vezes a norma da yn. Certo? Bom, mas lembrando da sobrejetividade. Então, t de xn é igual a yn. Então, o que isso implica para a gente? Que a t menos 1 de yn, ela é quem? É a própria xn, certo? Então, desse fato, a gente tem que a norma do inverso de t, de yn, ela é a própria sequência xn. Então, a gente tem aqui a norma da sequência xn. Certo? Onde xn é essa sequência aqui em cima. Xn é a yn mais a. Então, o que a gente tem? A gente vai ter, isso aqui vai ser a norma de yn mais a.
certo? A norma do sup. Então essa norma do sup ela é o quê? Ela é o sup com n natural de quem? Do módulo de yn mais a. Então, igual como a gente fez lá no item 3, provando que a t é contínua, a gente vai aqui também usar a desigualdade triangular. Isso vai ser menor ou igual ao sup de n natural do módulo de yn, aqui desigualdade triangular, mais módulo de a. E isso vai ser aqui igual ao sup do módulo de yn com n natural, mais aqui o sup de a, que é constante, então é o próprio módulo de a aqui. Bom, mas a gente lembra que módulo de a é menor ou igual ao sup de yn, né? Como a gente tomou aqui esse a. Certo? Então isso aqui vai ser menor ou igual sup de yn, certo? E o módulo de a aqui é menor ou igual a esse sup, né? O sup de yn, com n natural. Bom, então a gente tem de novo aqui duas vezes o sup do módulo de yn, com n natural. Certo? Mas a gente sabe o quê? Que isso aqui, esse sup do módulo de yn, é a própria definição da norma do supremo. Então, isso aqui é igual duas vezes módulo, a norma, né, de yn, né, a norma do sup. Então, o que a gente concluiu aqui? Né? Portanto, a gente verificou que a norma do inverso de t de yn, norma do sup, né, é menor ou igual a duas vezes a norma de yn, certo? É menor ou igual a duas vezes a norma de yn. Então, logo essa sequência, esse operador, ele é limitado, né? E concluímos que t menos 1 é contínuo. Certo? Então, provamos o sexto item, né, que era o último item para provar que o operador t é um isomorfismo topológico. Então, o que nós mostramos? Vou voltar no operador lá em cima que a gente definiu. Então, esse operador que a gente definiu aqui em cima, né, dessa forma, né, para cada xn em C, a gente associa aqui essa sequência, né, a xn menos a, que está em C0, né, porque aqui o a ele é o limite da xn. Certo? Esse operador ele é um isomorfismo topológico, ou seja, ele é um operador linear, contínuo, que é bijetivo e tem inversa contínua. Então, provando isso, a gente provou o quê? Que C e C0 eles são topologicamente isomorfos. Certo? E assim a gente conclui o exercício. Então, eu espero que todos tenham entendido e nós nos vemos em um próximo vídeo.